E, senadora, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer falar com a senhora mais uma vez. Prazer é sempre meu, da Atena. Obrigada pelo convite. Em seu nome, do Agostinho, eu cumprimento todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Senadora, União Brasil, MDB e PSDB estão em conversas para unificar a terceira via. É o que mais se fala agora. Seria o mais correto? Tem parte até do União Brasil que gostaria de contar com o Moro também dessas discussões. A senhora acha que pela polarização e pelas pesquisas, o melhor caminho é realmente essa unificação e escolher aquele que e até o Ciro, né? Estão convidando até o Ciro, que esse seria o caminho para se decidir quem é o melhor candidato para a terceira via, ao invés de pulverizar a terceira via? Eu não tenho dúvida disso, da Atena. Numa democracia, o melhor caminho é o caminho do diálogo, da união e da convergência. Nós temos um inimigo comum, que é essa polarização odiosa, ideológica entre o passado e o presente, entre a esquerda e a extrema-direita, que está fazendo o Brasil, num momento de pandemia sanitária, acentuar de forma impressionante a crise social e a crise econômica brasileira. O Brasil passa fome, o Brasil hoje é um país de miseráveis, um Brasil que tem o jovem perdido porque não consegue minimamente, nem na informalidade, um emprego, um sustento, e o trabalhador brasileiro perdendo emprego e a classe média apavorada porque hoje vai no supermercado e não consegue mais trazer para casa os alimentos que trazia. E diante de tudo isso, nós temos um governo que, ao invés de governar, acirra a polarização, já está pensando no processo eleitoral, e isso interessa também para o governo, para o PT e para o candidato do PT. Essa polarização que levaria esses dois candidatos ao segundo turno, a meu ver, da Atena, só se encerraria em 2026. Então, diante disso, eu faço parte de um conjunto de homens e mulheres públicos que estão colocando o interesse do Brasil acima do interesse pessoal ou político partidário. E a senhora é uma dessas mulheres notáveis que nós temos na política brasileira. Se não for a senhora escolhida para representar a terceira via, seria, por exemplo, uma ótima candidata num governo de coalizão. Existe a possibilidade de aqui em São Paulo a senhora ser vice do Rodrigo Garcia nessas próximas eleições? Porque há afinidade entre o MDB, o PSDB e pessoas que estão incluídas no contexto. Não sendo a senhora, o que seria uma pena a candidata da terceira via, a senhora poderia aceitar um convite para ser vice do Rodrigo, tornando a chapa dele mais forte? Do Rodrigo Garcia? É. O Rodrigo seria pré-candidato à presidência da República? Não à presidência. Eu disse que se a senhora não for candidata à presidência, a senhora Sim. aceitaria o cargo de vice-governadora, que tornaria a chapa É. do Rodrigo mais forte. Eu acho que por uma questão de calendário, da Atena, isso não seria possível, porque eu teria que mudar o domicílio eleitoral para São Paulo num tempo muito É curto, né? verdade. Então, em É função disso, por isso que verdade. eu perguntei, achei que você estava falando em relação a uma possível alteração dentro do PSDB. É, Então, em função do calendário eleitoral, isso não seria possível. Mas é verdade. você me permite, com base nisso, fazer aqui em relação à sua pergunta. Quem quer apoio precisa estar disposto a dar apoio. E uma pergunta que é muito recorrente, eu sei que seria provavelmente a sua próxima, é se A eu pergunta foi aceitaria ser candidata. equivocada. Eu queria. A pergunta foi equivocada porque eu fiz uma confusão. Mesmo porque a última vez que eu vi a senhora, eu estava dormindo no gabinete aí do Rodrigo Garcia, que estava me fazendo um convite para fazer parte da chapa dele. Existia um convite ou uma possibilidade da senhora ser vice do governador João Dória numa chapa presidencial? Era essa a pergunta. Eu, Mas eu foi imaginei, já equivocada ia mesmo porque respondendo nós essa estamos sua falando. pergunta. Nós estamos falando de política há tanto tempo e não só de política, mas de outras coisas há tanto tempo, né? 24 horas por dia, e eu trabalho só falando 7 horas e meia por dia, então é complicado. A pergunta é Não, outra, se a senhora eu aceitaria imagino. uma É. vice na chapa do Dória, porque MDB e PSDB têm uma ligação muito forte. Eu imagino. Bom, Datena, quem quer apoio precisa estar disposto a dar apoio também.
é óbvio, mas como já é a 15ª, eu gosto muito desse número, como a 15ª vez que me fazem essa pergunta, me permite um desabafo ao amigo, né? A Só está você que é meu contando, amigo, né? só Eu está estou contando, contando. eu imagino assim, se eu fosse homem, se todo mundo me perguntaria isso, porque assim, eu, Eduardo Leite, João Dória, todos estamos mais ou menos com os 2% de intenção de votos, entre 1% e Não, mas 2%, né? da Eu sei minha disso parte pela não foi por causa amizade. de gênero. Eu sei Não, disso. não, É da pela minha parte não foi amizade. por causa de gênero. Não, e também pela informação que eu tinha e usei mal, porque eu vi a senhora no gabinete do João Dória, Estamos talvez conversando ali mesmo. fechando. A senhora acho que não tinha nem sido lançada candidata ainda pelo MDB, ou usada, tinha sido lançada há pouco, e que por isso talvez a senhora pudesse ser vice do João Dória. Não foi por questão de gênero, não. Foi por uma Eu questão de sei. informação privilegiada que eu É, tinha e que eu usei mal, pela confusão estamos que eu fiz conversando com aqui. todos os pré-candidatos da Atena. Estamos conversando com o João Dória, estamos conversando com o Moro, estamos conversando com o Eduardo Leite, estamos conversando com todo esse que Opa! todos chamam de centro democrático. Mas o que eu quero Posso dizer de forma expandir a bem objetiva. pergunta, então? Posso expandir a Eu posso. pergunta? Do mesmo jeito Não, que o eu posso Moro, o João responder de forma Dória, objetiva o para Eduardo você. Leite. Não, da É, mesma forma que o Moro, o Eduardo Leite, o João Dória poderiam tê-la como vice, a senhora pode ter um deles como vice também, quem com sabe? Depende da certeza. performance. Agora a pergunta melhorou, Datena. Agora nós começamos a nos entender. Ficou melhor a É. pergunta. Mas assim, agora falando Desculpe, sério, o Datena, entrevistador é, é. Quando o entrevistador é pior que a entrevistada, é complicado. imagina, que é isso, que é isso. Temos amizade suficiente para poder estar aqui num bom bate-papo. Eu não sou vice de ninguém, Datena, e não quero atrapalhar esse centro democrático. Eu explico por quê. Se eu não tiver condições de despontar como cabeça de chapa e ser candidata à presidência da República, eu não preciso de nenhum posto para estar apoiando o centro democrático. Quero dizer o seguinte: eu não sou Bolsonaro nem Lula. Eu não vou estar no palanque de nenhum dos dois. Vou estar no palanque do centro democrático, de preferência eu encabeçando essa chapa e tendo Eduardo Leite ou Dória ou qualquer um desses de vice. Se eu não tiver condições de despontar como cabeça de chapa, eu não preciso ser vice de ninguém. Eu vou estar nesse mesmo palanque segurando a bandeira, defendendo a democracia, os valores que eu entendo que estão sendo, infelizmente, aos poucos sendo deteriorados. Então, a resposta de forma bem objetiva. Eu faço parte desse grupo, entendo que a melhor via não é essa via de polarização. Eu sou pré-candidata à presidência da República, ponto. A polarização está aí, né? Pelas pesquisas, ou seria Lula ou seria Bolsonaro. Qual chance, quem quer que seja, inclusive pode ser a senhora, como terceira via tem, porque nós estamos nos aproximando das eleições. Quando a gente fazia essa pergunta lá atrás, todo mundo dizia, ainda é muito cedo para você ter uma definição, mas agora o espaço já está diminuindo e vai passar na velocidade hipersônica. Qual a chance teria um terceiro candidato, já com uma união da terceira via e de ideias, né? Porque não adianta você se unir em termos de partido, você tem que se unir em torno de ideias que são contrárias ao Bolsonaro e que são contrárias ao Lula. Dentro desse quadro, qual a chance a terceira via teria de crescer? E até quando ela poderia crescer? Bom, eu inverteria dizendo que ela vai começar a crescer a partir de maio. Agora as pessoas estão preocupadas com o desemprego, com a fome, da guerra na Ucrânia, que está impedindo que o alimento básico da cesta básica do povo brasileiro chegue na mesa mais barato, especialmente o trigo, que nós sabemos que faz o nosso pãozinho de cada dia, o nosso macarrão e o próprio arroz, que é importado. Esse tempo da economia, esse mês, o mês que vem é o tempo da economia. Mas se nós pensarmos de novembro para cá, quantos dessa terceira via já ficaram pelo caminho? Hoje, se eu te perguntar quem é esse centro democrático, quem são esses pré-candidatos, você não consegue lembrar mais do que 3 nomes. Em novembro eram 7. E eu tenho certeza que vai chegar em final de maio com 2, e lá para junho nós teremos um único nome. Repetindo, quero ser, até por ser a única pré-candidata mulher da Atena, num eleitorado majoritariamente feminino, eu quero ser essa via de convergência entre os partidos democráticos. Olha, até por isso, e mesmo com essa decisão, se lançar um candidato que esteja melhor nas pesquisas a enfrentar o Bolsonaro, principalmente para tirar o Bolsonaro do segundo turno e o Lula na sequência, até por isso,
sendo a senhora única candidata mulher, eu não abandonaria o pleito de jeito nenhum. Eu não abandonaria. Eu acho que a senhora tem um dever para com as mulheres do Brasil. Tá? Ah, mas a presidente Dilma foi muito mal durante o governo dela. Primeiro que capacidade independe de gênero. Tem mulheres muito melhores que homens e homens. Tem mulheres brilhantes que não têm a oportunidade de mostrar que são brilhantes. Tem homens brilhantes que nunca chegam a lugar nenhum. Mas normalmente a mulher tem muito mais dificuldade em pé de igualdade, porque não existe pé de igualdade no Brasil. Não é pelo fato da presidente Dilma ter feito um governo muito ruim que as mulheres não podem ser candidatas. E eu vou chegar ao finalmente agora. Mesmo que a senhora não tenha uma avaliação boa em maio, nós temos mais exposição de mídia e temos debates. E a senhora é muito convincente porque tem conteúdo. A senhora tem bastante conteúdo para ajudar a mudar o país. Mesmo com um percentual baixo, eu não abdicaria da candidatura à presidência da República e acho que se o MDB fizer isso, vai cometer um erro. Mas isso aqui é uma avaliação de um jornalista que já tem quase 50 anos de profissão e que costuma ouvir entrevistas, e que costuma prestar atenção em quem está falando e que costuma normalmente acertar em termos de conteúdo das pessoas. Eu sei identificar quem é inimigo, eu sei identificar quem é amigo, eu sei identificar quem tem coisas a dar ao povo ou não. É um desperdício o MDB abrir mão da sua candidatura e acho que seria muito ruim para as mulheres brasileiras não ter uma representante como terceira via ou sei lá, né, mesmo disputar a presidência da República. Bom, Datena, primeiro agradeço o estímulo e concordo com você. Uma das razões, aliás, a principal, pelo fato, quando o MDB veio me procurar, de eu ter aceitado esse convite, essa nobre missão ainda, e você sabe disso, que é nosso pré-candidato também ao Senado, sabe disso, que o meu mandato termina em 22, mesmo sabendo de todo esse risco, eu aceitei essa missão exatamente por isso. Podemos julgar as mulheres por uma única mulher ou por um único erro. Se for assim, quantos presidentes homens erraram? Né? Já tivemos impeachment de um presidente, o atual presidente é pior que qualquer coisa que aconteceu na República Brasileira, então diante disso não dá para comparar, então concordo plenamente com você. E você foi muito feliz, veja, no momento mais crítico da história do Brasil, onde todas as crises se juntaram, como não ter uma voz de uma mulher para dizer o que a mulher quer do Brasil, o que a mulher pensa da educação dos seus filhos, o que ela quer para a nossa juventude, o que a mulher pensa do porte de armas, da questão das drogas, da péssima qualidade de ensino, né? Que Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil. E independentemente de ideologia, de partido, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou professora, eu sou cidadã, num país que tem 52% de mulheres, e é impressionante por onde eu passo. E aqui uma brincadeira, Datena, assim, eu posso ainda não pontuar muito nas pesquisas, mas cada 10 pessoas que falam que votam ou que votariam em mim se eu for candidata, 9 são mulheres, só um é homem. Então veja que coisa interessante, como a mulher quer ter voz, a mulher quer ser protagonista, ela quer alguém que fale por ela da sua angústia, da sua necessidade, do seu desespero e daquilo que ela tem para oferecer. Nós temos muito para oferecer para o país em qualquer ambiente de trabalho, como jornalista, como profissional, como professora, mas também nos espaços de poder. A maior prova do machismo do Brasil é que a senhora é a única candidata mesmo à presidência da República. Não tem a maior prova, isso é digital do machismo que ainda existe no Brasil, que aliás o Brasil tem uma série de preconceitos, todos velados, né? Mas existem que a gente insiste que não tenha. Esse é um deles, né? Uma única candidata a presidente. Bom, um conselho de quem nunca foi até o fim, dessa vez eu vou, mas de quem nunca foi até o fim. Se eu fosse a senhora, eu iria até o fim. Vamos juntos então, Datena? Todas as vamos outras, juntos. Vamos, eu e mas você. das outras vezes eu me arrependi muito de não ter ido. Então, não faça isso, vá até o fim, independente de união de terceira via ou não, eu iria até o fim e resistiria, porque eu acho que a senhora tem muita chance de crescer em debates, em exposição na mídia, tem muito mais conteúdo que muita gente que está por aí pontuando bem em pesquisas, e eu acho que a senhora não deve abrir hipótese nenhuma.
Até pela sua história, Datena, você tem algo assim muito parecido comigo, ou eu tenho algo muito parecido com você. As pessoas podem até não concordar com o que a gente diz, mas elas são capazes de olhar nos nossos olhos e ver o que a gente fala é a nossa verdade, aquilo que a gente realmente acredita. E a política está carente disso. A política está carente, é por isso que ela é tão desacreditada, de pessoas que falam o que pensam, que sejam transparentes e que tenham um único propósito, que é servir, né? Que é fazer o seu melhor em prol de quem mais precisa. Você tem essa verdade quando você fala, e eu tenho isso também. As pessoas podem até não gostar do que eu vou dizer, do que eu tenho para dizer, mas se elas olharem o meu sentimento em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude que eu faço dentro da política. Então, por favor, em nome de São Paulo e do Brasil também, não desista do seu sonho, porque não é seu, é nosso. Não vou desistir de jeito nenhum e aconselho a senhora a ir até o fim como candidata a presidente mesmo. E vou dizer ao MDB, é um erro não lançá-la como candidato à presidência, em que pese a colisão dos partidos aí, ter razão de não pulverizar, nós não podemos ter uma eleição sem uma mulher candidata a presidente. Esse é o meu ponto de vista. Mulher porque é mulher, não. É uma mulher porque tem conteúdo, é uma mulher que tem uma história, é uma mulher que defende as suas posições e uma coisa que falta a muito homem. Tem coragem. Então, é uma candidata talhada a disputar, sim, a presidência da República e quem sabe, ser outra presidente da República. Essa chapa do Lula com Alckmin começa a se aproximar. Como é que a senhora observa isso? Porque a senhora pode enfrentá-los. Bom, eu não tenho que tecer comentários a composições de outros partidos políticos. Realmente é, no mínimo, inusitado. A gente sabe o quanto o PSDB e PT sempre foram disputas eleitorais, não só no nível político, mas também em nível pessoal. Inusitado pela história de Geraldo Alckmin, não pelo Lula, porque em relação a ele eu não tenho nada o que dizer, né? Eu sempre estive ao lado do PSDB no meu estado, apoiando as candidaturas a presidentes da República. É no mínimo inusitado, mas com a palavra o povo brasileiro, ele que tem que julgar se esse casamento é um casamento por interesse, qual é o objetivo principal. Na vida a gente tem que ter coerência, né, Datena? Eu tenho coerência, a coerência de ter sempre um lado e estar sempre ao lado da verdade, do que é certo, do que é justo, para ganhar ou para perder, é o processo, mas as minhas convicções sempre permanecem de forma imutável. O que a senhora pensa, por exemplo, de um problema sério que nós temos no Brasil? Nós estamos comemorando 12 milhões de desempregados. Eu não sei como é que se comemora. É a população da Bélgica, onde tem a capital da Comunidade Europeia. A gente está comemorando aqui 12 milhões de desempregados. São números do IBGE que devem ser maiores do que estão. E depois tem os subempregados, os empregados que são praticamente escravos, gente que recebe muito mal, e a gente está comemorando esse quadro que começou lá no governo de respeito a presidente, que arrebentou com o Brasil com o Manteiga e jogou o Brasil naquela época sem pandemia, sem nada, com 14 milhões de desempregados na sequência, mesmo porque o Temer amenizou no final do governo os números que eram ainda piores, não é? Como é que a gente pode comemorar 12 milhões de desempregados e como é que a senhora acha que a gente pode recolocar essas pessoas e dar oportunidade para que elas levem, pelo menos, o que eu acho que é o principal problema do Brasil hoje: comida para casa, fome? Bom, primeiro, levar uma comemora, um dado desastroso, é um verdadeiro desastre social. Começa por aí, essa desigualdade extrema do Brasil, que já existia antes da pandemia, então não tem desculpa para o atual presidente dizer que isso é fruto da pandemia. Isso é fruto da má gestão do presidente na pandemia, que deixou o Brasil 1 ano e meio fechado porque não sabia se comunicar e coordenar o processo pandêmico no Brasil. Então é mostrar para essas pessoas que comemoram o que é a fome, né? Lembrar para essas pessoas que enquanto nós alimentamos 800 milhões de pessoas no mundo, nós temos metade da população brasileira tendo ainda com alguma forma de insegurança alimentar e 5 milhões indo com fome todos os dias. Não há que se comemorar absolutamente nada enquanto um único filho
de um brasileiro ou uma brasileira estiver passando fome. A saída está, primeiro, que acabar com essa polarização, né? Enquanto nós estivermos nessa disputa como se algo mais importante fosse o processo eleitoral, né, entre esquerda e direita, nós não vamos a lugar nenhum. Segundo, obviamente, lembrar que nós precisamos de um crescimento sustentável, e não se cresce de forma sustentável no Brasil só enaltecendo o agronegócio. Que bom que o agronegócio é de ponta no Brasil, mas o setor mais gera emprego sustentável, na formalidade, com carteira de trabalho. É preciso um grande plano nacional de desenvolvimento para o setor empresarial, para que assim a gente possa realmente gerar emprego com carteira de trabalho. A gente só fala em commodity, que é mercadoria. Commodity é bonito para o cara entender, mas é mercadoria. A gente só exporta coisa in natura. Nós não temos fábrica. O que a gente pode fazer aqui, a gente compra de fora e muito caro. O agronegócio vai muito bem, obrigado, só que a gente gasta para importar coisa. Por isso que dá esse PIB ridículo que a gente tem de vez em quando, né? É porque você vende do que você compra. Hoje a gente não tem produto manufaturado e, por consequência, você tem que pagar caro lá de fora o que você importa. E pior de tudo é que o seu mercado de trabalho é reduzido para uma população de 210 milhões de pessoas que, além de serem, sim, empregadas, se tornarem consumidoras no giro econômico necessário para que a nação saia do estado das trevas. A gente não pode fixar apenas em vender coisa in natura. Pois não. Vou te dar um exemplo, assim, eu venho do agronegócio na minha região, que é o Centro-Oeste. Eu brinco que o boi vai sangrando lá para fora e depisado para a gente comer, e assim, estou falando em relação aos alimentos. Ontem eu tive uma conversa com um ex-embaixador, se me permitir não citar o nome, e ele estava falando que ele teve no governo federal pedindo explicação por que um projeto da Embrapa não saía do lugar. Aí eu perguntei que projeto era esse. Era um projeto da Atena para fazer com que o Cerrado brasileiro, o Centro-Oeste e uma parte do Nordeste pudessem produzir trigo. A gente importa 85% do trigo que a gente consome. Vamos lembrar, do macarrão e do pão, para ficar bem fácil para todo mundo entender. O maior alimento do povo brasileiro que a gente mais come é importado, é o pão. E isso a gente faz com que a gente pague mais caro, ainda mais agora que é em dólar. Pois bem, sabe quanto custa o projeto que está parado no Ministério, no governo federal, para permitir que a Embrapa possa buscar tecnologia para fazer com que o Brasil produza o trigo necessário para o nosso pãozinho de cada dia? Não. Um projeto não custa mais que 3 milhões de reais. Não são bilhões, 3 milhões de reais. Isso não é nada, nem para o menor município, a menor capital brasileira, que girar para o orçamento federal. Então é isso, falta planejamento, falta um governo que conheça a realidade do Brasil, dificuldades, mas conheça as potencialidades que representam o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, né? Lembrar que o Brasil tem o maior conjunto, manancial de água doce do mundo. Nós temos condições de ser pioneiros no mundo em energia sustentável, cuidando do meio ambiente. Nós temos condições, sim, de levar produção para o Nordeste. Outro dia eu vi uma frase muito triste. O Nordeste cresceu, é verdade, mas não saiu do lugar. Ou seja, cresceu, mas cresceu muito abaixo do que cresceu a média do Brasil. Então, continua com os piores índices de desenvolvimento humano, seja no nível educacional, seja no nível social. Há muito que se faz. Lamentável. Não é falta de dinheiro, é falta de vontade política e planejamento. Olha, por essas e por outras que vai aqui o conselho de um amigo e de um velho jornalista. Tá? Eu não tenho experiência política, mas tenho experiência de vida que necessariamente você vê o tal de Zelensky lá, era um humorista, é considerado um herói de resistência hoje, sem experiência política nenhuma. Mas aqui, de observador da história do Brasil, não um profundo conhecedor, mas um historiador da história do Brasil, nem as grandes mulheres pelo Brasil, que perderam suas vidas pelo Brasil, isso é só você ler a história, nem essas grandes mulheres são lembradas. Enquanto personagens masculinos todo dia estão na crista da onda, são citados como frases e daí por diante, quase não se fala das mulheres heroínas do Brasil, sem se falar da mulher brasileira, que no dia a dia já é uma guerreira para conseguir fazer a comidinha nossa de cada dia, de todo cidadão. Até por isso, por tudo que a gente conversou aqui, mantenha-se como candidato à presidência da República, independente de
dessa coalizão querer lançar um candidato único. Eu acho que o Brasil precisa ter uma representante mulher, não por ser mulher, mas por ser uma mulher e competente e capaz de ser presidente da República. Vá até o fim. Não, não vou desistir, Datena. Coragem não me falta, em nome de todas essas mulheres anônimas que acordam de madrugada, cuidam dos seus filhos e companheiros, ainda tem que sair na labuta do dia a dia para ajudar no orçamento e não é reconhecida pelo que faz. Você citou o nome de mulheres que morreram para que nós, mulheres, pudéssemos ter voz, ter vez, ter direito a voto, isso é verdade, mas também em qualquer ambiente do mercado de trabalho. As mulheres, para serem consideradas tão boas quanto os homens, elas têm que muitas vezes ser assim na poesia, assim na arte, assim na profissão do dia a dia, assim na política também. Não é à toa que em pleno século XXI, Datena, eu me espantei, por isso que também fui até o final sabendo que ia perder, eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 200 anos de história. Eu sabia que ia perder, tinha um orçamento secreto ali sendo distribuído em relação a alguns votos, mas eu fui até o fim porque eu falei, um dia, Datena, eu vou estar talvez ouvindo você noticiar, eu já aposentada, né, que ali na presidência do Senado se elegeu uma mulher, eu vou falar de alguma forma, eu abri a porta para isso. Eu acho que é um caminhar, a vida da gente abre caminhos para que outras pessoas sigam. Se hoje eu estou aqui, eu devo a tantas mulheres anônimas, né, um dia eu espero que algumas possam dizer, eu estou aqui também, porque a Simone fez de alguma forma diferença na vida das mulheres brasileiras. É isso. Um abraço grande à senhora. Boa sorte, porque competência não lhe falta. Fique com Deus. Vou retribuir. Não desista também, Datena. Um grande abraço. Bom dia a todos. Não vou desistir. É só não me torrarem a paciência, porque desistir, eu não desisto. Mas eu tenho ainda várias propostas para, se continuarem me torrando a paciência, desistir da... Isso eu não tenho dúvida. O MDB está de portas abertas. Se eu não gostar com quem eu estou e já estão me torrando a paciência, eu dou uma bica e vou embora. Agora, desistir da candidatura, não desisto. E obrado pelo convite. Abraço grande. A ficha de filiação está sempre pronta. Um abraço. Eu não desisti, fui filiado ao MDB e não desisti dos amigos que tenho no MDB.